Oiê! Você já deixou de tentar alguma coisa por ter medo de ser vista começando? Medo de não ser bom o suficiente, de fazer errado ou do que os outros fossem pensar? Por muito tempo eu achei que a corrida não era pra mim, mas não porque eu me via desse jeito, mas por conta das pessoas ao meu redor. E hoje eu vou dividir com vocês como a corrida me ensinou a ocupar lugares que eu nem pensei que fossem pra mim. Preciso dizer que desde muito nova eu não me via em nenhum esporte, e inclusive fugia de todos. Talvez os que eu mais gostasse, assim, era o vôlei, que eu também não podia ficar muito na rede, né, porque eu era baixinha sou baixinha, e aí eu não tinha muito altura pra ficar na rede, mas eu adorava. Gostava também de queimada, mas tirando isso, eu era aquele tipo de adolescente que ficava nos cantos, lendo, fofocando com as minhas amigas e respondendo questionário. Eu lembro de querer ser boa em algum esporte, mas ao mesmo tempo eu também não conseguia me ver naqueles lugares porque eu realmente não via pessoas como eu. Mas foi ali entre os meus 13 e 14 anos que os meus pais me inscreveram na academia do meu bairro e foi a primeira vez que eu entrei nesse mundo de fazer atividade física, né, de cuidar mais da minha alimentação e do meu corpo. E esse início, né, de frequentar a academia foi muito importante, né, para começar a gostar da atividade física como algo bom na minha vida e fazendo parte da minha personalidade. Eu lembro que nessa época, né, ali nos meus 13 anos quando eu comecei, eu não tinha roupa adequada, não tinha tênis adequado e muito menos um top que me desse ali uma sustentação, né? Porque, enfim, eu era adolescente, estava frequentando aquele ambiente de academia, mas eu ia com a mesma roupa que eu ia para a escola, eu ia para academia. Então eu lembro que era uma legging, um all-star e um top que nem tinha sustentação para eu estar fazendo atividade física, mas eu amava. E eu acho que ter começado ali, né, nesse início, meio contra a vontade no início, né, porque eu lembro que os meus pais gente, eu lembro assim, ó, exatamente quando o meu pai entrou na academia, perguntou o valor da mensalidade e voltou e falou pra mim: "Laís, a partir de segunda-feira você vai começar a frequentar a academia aqui do bairro". Na época, eu não entendia muito bem o porquê que ele estava fazendo aquilo, mas, né, depois de alguns anos eu fui entendendo que aquela foi uma forma, né, se eu posso falar assim, deles me colocarem a fazer alguma atividade física, mas, né, ali no foco dos meus pais era que eu emagrecesse, porque eu era uma criança que eu não me movimentava muito. Eu ficava sempre, né, como eu comentei com vocês, lendo pelos cantos e tudo mais. E aí essa foi uma forma que eles encontraram, né, que eu explorasse outros exercícios. E aí, gente, ter, né, tido esse início meio que, né, torto no início, me possibilitou viver experiências que eu nunca pensei que fossem pra mim. Por quê? Quando a gente tá ali na escola e eu não sei como era na de vocês, mas na minha, eu não via pessoas com o meu tipo de corpo, né, com o meu biotipo, correndo, jogando bola, jogando vôlei, praticando exercícios físicos, assim, tipo, e gostando daquilo. As aulas de educação física pra mim era realmente um momento de retiro, onde eu ficava tranquila, de boa, só esperando a hora passar e fazendo qualquer outra coisa que não um exercício. E aí na academia foi muito importante, porque eu me vi de formas que eu nunca pensei que fossem pra mim. Então foi ali que eu aprendi a fazer aula de spinning. Ai, eu adorava fazer aula de spinning. Eu fiz aula de boxe também e gostava muito de fazer aula de boxe. Eu lembro que me ajudava a canalizar ali um pouquinho da minha ansiedade. Fiz também aula de jump. Enfim, eu acho que foi um período muito, né, de explorar e viver novas experiências e ocupar lugares que eu achei que não fossem pra mim. Ter sido uma adolescente muito ativa, que comecei ali nos meus 13 anos, possibilitou que eu fosse uma jovem adulta muito mais, né, focada ali em movimentar o meu corpo. Mas eu preciso falar pra vocês que todo esse meu início era muito linkado com a parte estética. Eu estava sempre fazendo alguma atividade física, com um foco em quantas calorias eu iria perder, quanto tempo, né, ali eu poderia ficar me movimentando e poderia influenciar na roupa que eu estava usando ou no corpo que eu gostaria de ter ou que era o ideal. E aí, né, foi um período meio estressante, porque por mais que eu gostasse de fazer atividade física, parecia que as pessoas ao meu redor sempre falavam que não era bom o suficiente ou que eu não estava no padrão suficiente. Eu lembro que, né, dos meus 13 anos ali, dos 16, 17, eu estava muito focada
mesmo, né, andando ali lado a lado, essa parte de questão estética, eu ficava muito feliz quando eu movimentava o meu corpo. E era realmente uma forma de me ajudar a controlar um pouquinho da minha ansiedade e de todos aqueles dilemas de jovens adultos. Então, por exemplo, nessa época eu fazia faculdade, então eu estava sempre, né, estressada e ansiosa por conta das provas e trabalhos. Eu estava começando numa carreira nova, né, que como eu trouxe em outros episódios, a primeira agência que eu trabalhei, então eu nunca tinha feito isso antes. E eu lembro da academia ser o meu lugar de paz, assim. E por mais que eu não me visse naqueles ambientes, eu não sentia o peso de ser vista tentando. Muito por conta de ter sido uma adolescente que começou a explorar ambientes onde não tinham pessoas com o mesmo corpo que eu. Eu acho que isso, de certa forma, movimentou, né, abriu os meus olhos para que eu tentasse mesmo assim. Mesmo que eu não visse nenhuma pessoa parecida comigo, eu ia lá e desbravava o ambiente. Entre uma pandemia e alguns surtos, eu percebi o quanto estava afetando a minha saúde mental não movimentar o meu corpo. Todo mundo, né, começou a sentir falta de coisas que faziam bem ali para nossa saúde mental e eu realmente entendi que a atividade física era algo fundamental para mim. Depois de algum tempo, eu comecei a fazer musculação de novo, né? Logo que as vacinas foram liberadas, eu pensei, bom, então agora eu vou voltar a fazer musculação. O que eu não contava é que a Laís, que começou muito cedo, ali dos 13 anos e toda a adolescência, fazendo musculação, intercalando com essas aulas, né, que eu citei para vocês, não era mais a mesma ali do final de 2020. Na verdade, eu era outra pessoa. E essa outra pessoa não se via mais nesse ambiente de apenas musculação. Eu percebi que tentar fazer aulas, né, em grupo ou de cardio me ajudavam não só a ultrapassar essa barreira social, né, da minha ansiedade social, como também era algo que me motivava, né, comecei a rodar meu Instagram e eu lembro que uma conhecida estava fazendo aula de CrossFit. Quando você tá de fora e vê pessoas fazendo, né, certas atividades físicas que você nunca tentou ou nunca se viu fazendo, você gera um certo estranhamento. Mas ao mesmo tempo, cada vez que eu olhava, né, os stories dela, eu ficava pensando: "Nossa, isso parece tão legal. Eu acho que eu poderia tentar. E se eu me visse naquele lugar ali? Quem sabe se eu fizesse uma aula experimental?" Aí mandei mensagem para ela. Perguntei, né, qual era o endereço, como é que funcionava, quais eram os horários, e ela falou: "Nossa, acho que você vai adorar. Faz uma aula experimental e vê se você curte". E aí, em março de 2021, eu fiz a minha primeira aula experimental, né, de funcional, que era bem parecido ali com o CrossFit, mas o funcional ele ajudava você a entrar nesse mundo de aulas em grupo que misturava força, exercícios de cardio e aí, se você gostasse, depois você poderia migrar para o CrossFit. Desde a primeira vez que eu estive neste ambiente, né, eu lembro que eu fazia de máscara ainda, porque estava bem recente ali no final da pandemia, algumas pessoas ainda não tinham se vacinado. Eu amei, assim, eu fiquei, cara, foi a mesma sensação que eu tive aos 13 anos de começar algo novo pela primeira vez. Essa força, essa energia de ter começado algo novo me motivou muito a não querer desistir e foi ali que eu entendi que tá, eu realmente não posso ser uma pessoa que deixa a atividade física em segundo plano. Eu preciso que isso faça parte da minha vida, mesmo que eu não seja boa, mesmo que eu tente muitas e muitas vezes, isso precisa realmente ser algo fixo na minha rotina. Depois de alguns meses fazendo apenas aula de funcional, eu pensei, tá, e se eu tentasse agora fazer um CrossFit? E eu confesso, né, para vocês aqui contando de uma forma muito genuína, que esses ambientes, apesar de ver pessoas com um corpo parecido com o meu, nunca foi uma barreira para que eu não me desafiasse, eu, Laís, pessoalmente. Eu acho que ser vista como uma pessoa que tá ali tentando, na verdade, sempre me motivou de certa forma, porque isso fazia com que outras pessoas parecidas comigo, né, com o meu corpo, pudessem ocupar lugares que nunca pensaram que eram seus, que foi o que aconteceu comigo na corrida. Uma amiga me convidou, mais ou menos no início de 2022, se eu gostaria de correr pela primeira vez uma prova de corrida de rua. Gente, a minha experiência com a corrida já tinha acontecido, só que foi em momentos muito isolados. Por exemplo, quando eu fazia musculação ali na minha época de faculdade, eu corria um pouquinho na esteira, né, para aquecer antes de começar a musculação. Então, eu nunca tinha, de fato,
corrido muitas distâncias, né, muitos quilômetros. E aí era uma prova simples de 3 quilômetros, mas entenda que nessa época eu não corria nem 500 metros de uma forma contínua, eu não conseguia, né, ter fôlego para correr. Eu não tinha um tênis adequado, muito parecido com a Laís que começou a fazer academia lá nos 13 anos, né, eu não tinha um tênis adequado, não tinha um top de sustentação para corrida, e realmente percebia que aquele lugar ali talvez não fosse para mim, muito por conta de não ver pessoas, né, parecidas comigo. Mas, como eu gosto, né, eu tenho em mim esse impulso de coragem e não tenho receio de ser vista tentando novos esportes, eu pensei: "Bom, por que não?". E aí, acabei topando, e aí eu comecei a frequentar a pista de atletismo, né, da cidade onde eu morava, ali em Santa Catarina. E foi um período muito legal. Eu lembro que nessa época estava fazendo dias bem frios, assim, em Santa Catarina, e eu era uma das poucas pessoas que frequentava religiosamente essa pista de atletismo, né, essa pista de corrida na cidade. E eu era muito aquela pessoa que andava 300 metros, corria um, andava 300, corria um, até chegar ali na distância que eu precisava fazer. E foi um período muito legal. E agora contando pra vocês, eu gosto de trazer muito essa minha versão adolescente que desbravou novas coisas, que não tinha medo de ser vista tentando e muito por conta disso acabava se automotivando. Então, justamente por não ver pessoas parecidas comigo, isso de certa forma me dava coragem e impulso para que eu continuasse tentando. Bom, já que não tem pessoas parecidas comigo, então talvez eu seja a pessoa que preciso começar esse movimento. Eu não sei se foi a endorfina da prova, né, de 3 quilômetros, o momento, né, o ambiente, ou se tudo colaborou para que eu gostasse muito, foi uma experiência muito inesquecível para mim. Essa prova de corrida aconteceu em setembro, né? Antes disso, né, como eu trouxe para vocês, além desses treinos isolados na pista de atletismo, eu também corria esporadicamente na aula de CrossFit, né? Toda sexta-feira, aí eu lembro, eu sinto muita falta disso. Eu lembro que eu falava para todo mundo assim, gente, não me acompanhem, eu vou fazer aqui a minha distância, não gosto de ninguém, né, me motivando nesse momento, precisa entrar no meu processo. E aí, antes, né, dessa prova de corrida, eu lembro que teve um dia na aula de CrossFit que eu consegui dar a volta no quarteirão, que eu acho que era 1,2 km, 1,1 km. E foi incrível. Eu me senti muito uma super heroína e eu gosto muito dessa minha versão, assim, toda vez que eu falo sobre ela, eu até chego a me emocionar, porque, ai, nossa, gente, me emocionei real. Porque foi uma fase muito exploratória para mim. Da mesma forma que eu comecei a explorar novos esportes e coisas quando eu era muito mais nova, eu comecei a explorar novas coisas quando eu estava ali na minha versão de jovem adulta. Voltando aqui para o meu processo de corrida, essa prova de 3 quilômetros foi muito significativa para mim. Essa minha amiga que me incentivou a isso, eu agradeço muito ela e sempre que eu conto a minha história com a corrida, eu cito esse incentivo dela lá no início de: "Vamos, vamos, vai ser legal, vai ser divertido. São só 3 quilômetros, vai ser legal, você vai conseguir". Gente, eu fiquei tão feliz e endorfinada, porque é isso, né, a corrida, de certa forma, ela é uma droga. Você fica viciada, a endorfina da corrida nada se compara, é algo muito único e eu sinto isso até hoje. É algo muito mágico pra mim, é o que me motiva a continuar correndo. Depois dessa prova de corrida, eu já me inscrevi pra outra que iria acontecer no final de novembro. Gente, eu estava assim, ó, on fire, muito na minha fase, né, iniciante de corredora, sem planilha ainda, sem tênis, sem top, sem nada. Apenas eu, o meu fonezinho de ouvido. Nessa época eu estava muito viciada no álbum da Beyoncé. E assim, ó, só as minhas músicas correndo, fazendo no meu ritmo. E foi muito incrível também. Ai, sério, esse início com a corrida é o que me motiva quando eu tô meio, né, pra baixo, assim. Hoje, né, que eu já tenho essa experiência, não sou mais iniciante na corrida, eu gosto muito de lembrar do que me fez começar, dos motivos que fizeram eu continuar correndo. Que eu acho que chega num momento para qualquer esporte que a gente fica muito desmotivado, né? E aí chega num estágio de tipo assim, ai, nossa, não, hoje eu não vou. Nossa, tô muito cansado, hoje também não vou.
E aí você acaba, né, vencendo ali, a preguiça acaba vencendo de você não ir lá e continuar. Porque é isso, a corrida você vai mesmo cansada, mesmo naqueles dias, mesmo quando tá enfrentando algum problema pessoal, inclusive é o que me ajuda quando eu tô passando por alguma barra pessoalmente, assim, é o que me motiva a, bom, agora eu consigo continuar a partir daqui, porque eu já fiz a minha corrida de hoje, já estou, né, com os meus níveis equilibrados de serotonina, então posso dar conta de tudo. E esse, né, esse momento, assim, muito iniciante nas coisas, é muito bom. Eu acho que eu não sei qual foi o momento, né, da vida que a gente começou a perceber que ser iniciante, ser vista tentando era algo ruim. Não sei quem botou isso na nossa cabeça, mas, gente, é tão bom você realmente se desafiar em coisas novas. E é aquilo, né, de não ser boa no seu hobby, de continuar tentando, tentando e, né, ser vista desse jeito, como uma pessoa que tá ali, né, se desafiando e se colocando em ambientes que nunca se viu antes. Eu acho que é exatamente isso que me motiva. É o que me mantém equilibrada e me mostra assim, tipo assim, não, eu vou continuar tentando, porque eu não tenho medo de ser vista tentando. Na verdade, eu tenho mais receio de ser uma pessoa que tem medo das coisas, de que, não, isso não é pra mim, do que ir lá, ver se é pra mim e aí poder ter as minhas próprias conclusões. E tem uma frase da Elizabeth Gilbert que eu gosto muito, é como se fosse um mantra pra mim, que é mais ou menos assim: se você esperar até se sentir pronto, vai esperar pelo resto da vida. Ou seja, nunca vai tentar nada, porque a gente nunca tá pronto o suficiente para fazer as coisas. Quando a gente fala de atividade física, a gente sempre coloca algum percalço no caminho. Então, por exemplo, se eu tivesse começado lá do início, lá nos meus 13 anos, batido os pés com os meus pais falando que eu não tenho tênis para ir, eu não tenho roupa para ir, os meus, né, o meu look fit aqui não combina, como era das meninas da academia que eu frequentava, eu nunca ia começar. Hoje eu tenho 29 anos e talvez esse nunca fosse o meu lugar. Porque se eu ficasse colocando sempre, né, alguma coisa, um obstáculo na frente, talvez eu nunca tentasse. E eu acho que ter começado da forma que deu, naquele momento, era o que eu tinha. Né, nos meus 13 anos, o que mais que eu poderia ter, além de um All-Star e uma leg para começar a treinar? Isso reflete para tudo na vida. Quando eu comecei a correr, né, eu também não tinha um tênis, gente, eu não tinha um tênis de corrida. Eu não tinha um top de compressão, de sustentação boa. Eu não tinha um short para guardar meu celular. Eu corria com meu celular na mão, com um fonezinho de fio. Então, assim, ó, depois que eu comprei um Bluetooth, né, na época, que, meu Deus, durou muitos anos, era muito bom esse fone, aí eu troquei para outro, ganhei, na verdade. Eu acho que a gente sempre fica colocando um obstáculo na frente. Não, quando eu tiver tal momento de vida, eu começo. Não, agora eu começo. E aí você nunca começa. E eu acho que o ser iniciante, né, essa vergonha de começar, tá muito atrelado a você também ficar colocando, né, sempre um empecilho na sua frente para realmente se ver naqueles lugares. Assim, de uma forma muito honesta, falando para vocês, não vou dizer que eu não me sinto às vezes com vergonha, principalmente no início, né? Hoje eu já abracei isso, mas ali no início dos meus, né, na minha adolescência, óbvio que eu tinha vergonha. Eu não via ninguém com um corpo parecido com o meu. Eu era a única adolescente de 13 anos fazendo academia e justamente para emagrecer. Então, assim, todo mundo na academia sabia, né, o real motivo que eu estava frequentando aquele ambiente, mas foi muito importante eu ter começado. E hoje eu percebo que muitas de vocês me mandam às vezes mensagens falando que, nossa, como é que você faz, né, para fazer tal coisa? Você não tem vergonha? E, gente, não mais. Eu tento baixar o volume dessa Laís julgadora na minha cabeça, principalmente quando se trata de esportes. Eu acho que eu demorei tanto tempo para ocupar esses ambientes, né, e me ver de uma forma confortável nesses lugares, que eu não tenho mais vergonha disso. Eu prefiro mil vezes, né, ser vista sendo uma pessoa que tá tentando, do que ser aquela pessoa que fica sempre esperando o momento certo e nunca faz nada. Quis muito trazer isso aqui pra vocês. Talvez o episódio faça sentido pra alguma de vocês que tá me escutando. Se fizer, eu vou adorar saber, me conta, porque realmente, às vezes a gente precisa escutar de outra pessoa que não existe condições perfeitas, ideais e tudo certinho, as caixinhas nos lugares, para que a gente realmente comece. O primeiro passo
ser vista tentando, não ter medo de começar, de fazer errado e tentar de novo, e às vezes tentar uma aula de dança e, tá, talvez dança não seja pra mim, e eu vou explorar isso daqui, vou explorar uma aula de balé, vou explorar aula de crossfit. E se eu começasse a correr? Ai, mas eu não tenho, né, eu não corro rápido. Gente, se eu ficar pensando em todas as coisas que, né, impediriam que eu tentasse a começar a correr, eu jamais teria começado a correr. Porque realmente, eu sou uma pessoa que corro devagar. Eu não tinha um relógio, eu conquistei um relógio depois de me desafiar a correr 15 quilômetros, que eu pensei, não, depois que eu correr 15 quilômetros, eu vou me dar de presente um relógio. Porque se uma pessoa que não conseguia correr nenhum, correr 15 era muita coisa. E é muita coisa. Eu fui, né, colocando pequenas recompensas nessa minha jornada com a corrida, porque eu acho que isso foram coisas que eu encontrei pra me motivar. Porque realmente, às vezes a gente fica desmotivado, a gente já tá num dia meio ruim. Aí a gente abre a rede social, aí tem lá alguém que fez 10 quilômetros em 40 minutos. Gente, impossível se comparar com essa pessoa. Assim, se você é uma pessoa que corre rápido e consegue fazer esse tempo, nossa, parabéns, porque realmente eu acho icônico. Mas eu não sou essa pessoa. Talvez em algum momento da minha vida eu seja, mas hoje eu não sou. Então, eu prefiro mil vezes ser uma pessoa que tá ali todos os dias fazendo atividade física, né, me comprometendo com a minha listinha de negociáveis, do que realmente ser uma pessoa que fica esperando as condições. Ah, não, quando eu tiver o corpo X, quando eu tiver a roupa X, quando eu tiver condições. Sabe? Você nunca vai pra frente e nunca, né, sai desse lugar de, né, tentar alguma coisa e se ver em lugares que você nunca se imaginou antes. Cá entre nós, muitas das vezes é extremamente desconfortável começar coisas novas, mas é muito gratificante quando você continua. Se eu não tivesse começado lá nos meus 13 anos a fazer atividade física, talvez eu não tivesse, né, as experiências que eu tenho hoje e me ver em lugares, né, muito legais. Então, assim, cada vez que eu tô em algum evento de corrida, e aí vem às vezes alguma seguidora falar pra mim: Nossa, eu comecei a correr por conta de você, você me inspira. Gente, isso é muito, muito maravilhoso. Eu realmente fico pensando, cara, ainda bem que eu comecei. Sabe? Ainda bem que há 4 anos eu nunca tinha startado esse novo exercício na minha vida, mas eu abracei essa mudança, né? Essa sede de querer fazer algo novo, esse impulso de coragem, e eu fui mesmo assim. E aí, quando eu vim para São Paulo, isso me ajudou muito a manter essa atividade física. Eu lembro de quando, né? Só um pequeno parêntese, quando eu vim para São Paulo, gente, eu fiz uma aula experimental de CrossFit e foi péssimo. Eu não gostei do ambiente, me senti muito julgada assim ao extremo, porque era uma aula de dupla. Eu não tinha uma dupla e as pessoas não eram muito legais, eu não me senti muito querida no ambiente. E aí eu voltei pra casa e pensei, cara, então assim, ó, talvez em São Paulo eu realmente abrace a minha versão corredora. E aí comecei a correr no Minhocão, comecei a correr no Ibirapuera, participei de alguns grupos de corrida, né? Eu frequento até hoje grupos de corrida e não desisti. Mesmo que eu não tivesse ali, né, no momento ideal da minha vida, eu continuei, eu fiquei insistindo. E quando eu corri a minha meia maratona, que inclusive deu um episódio especialmente só sobre isso, porque, nossa, foi incrível, foi uma experiência fantástica. Quando eu corri os 21 quilômetros no ano passado, gente, eu nunca senti nada igual. Mas eu vou deixar isso para outro episódio. Se vocês quiserem, eu posso contar. Porque, sério, foi incrível me tornar meio maratonista. E, inclusive, é um tópico sensível que até hoje, quando eu falo sobre, me dá vontade de chorar. Eu não quero chorar de novo nesse episódio aqui, porque já falei de um assunto ali atrás que me deixou bem emocionada. E assim, não sei se eu já cheguei a comentar com vocês, mas eu sou uma pessoa muito chorona. Gente, eu choro por tudo. Qualquer coisa, eu vejo uma propaganda emocionante na TV, eu me emociono. Mas também dá pra deixar pra outro episódio de deixar as emoções transbordarem, mesmo quando as pessoas estão ali te julgando. Então, espero muito que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu quis muito abrir aqui o meu coração com vocês, como tem sido, né, os últimos episódios, porque eu acho que isso torna a gente mais próxima. Inclusive, gente, eu falo sempre, né, ali no feminino, mas eu sei que tem caras, né, homens, que eu acho que são a minoria, que me escutam também. Então, assim, ó, não levem pro lado pessoal, é só porque eu realmente falo para as minhas seguidoras, para a minha comunidade perfeita, que tá sempre ali, engajando, comentando, e a gente troca muitas figurinhas. Qual o top que você usa? Qual o tênis que você recomenda? Qual o melhor fone para correr? Então, eu sempre falo
especificamente para a minha comunidade. Então, se você é um cara, um homem que está escutando, não leve a mal, mas é que essa comunidade aqui, a gente é majoritariamente feminina, então sempre vou falar, né, para as mulheres. Agora vamos para aquele quadro Entre Abas, onde eu falo alguma recomendação, alguma coisa que eu estou obcecada no momento. E assim, me perdoem, mas eu não vou falar um filme atual. Eu preciso recomendar para você, caso você ainda não tenha visto, caso tenha feito muito tempo que você assistiu pela última vez, mas é um dos meus clássicos favoritos. Não sei se pode dizer clássicos, talvez clássicos dos anos 90, mas é o filme Forrest Gump. Gente, sério, eu amo esse filme. Eu acho que é o meu favorito do Tom Hanks, né? Porque a trajetória ali do personagem me inspira muito, né, de realmente de ser um personagem que não tem medo de ser visto tentando, de ser iniciante em alguma coisa e vai abraçando todas as oportunidades ao longo da trajetória dele. E é um filme que todas as vezes eu me emociono com o final e durante o filme, a forma que ele vai contando a história dele é algo muito inspirador. De realmente, cara, não tinha ninguém parecido com ele nos ambientes que ele tava e o personagem tá ali, sabe, tentando e se mostrando para as outras pessoas, inspirando de certa forma. E é um filme que me toca muito em lugares específicos, mas principalmente assim no meu emocional e da minha, né, da minha régua de inspiração. Então recomendo muito que você assista Forrest Gump, caso você não tenha assistido, né, ou não lembre da história. E se lembra também, gente, é sempre um bom momento pra assistir. Eu adoro, sabe? Toda vez que eu tô pensando, putz, qual filme será que. Ah, é Forrest Gump. Aí eu coloco na TV. Então, fica aqui a minha recomendação. E foi isso. Nossa, eu falei muito hoje, né? Espero muito que vocês tenham gostado do episódio. Eu tava sentindo que precisava falar. Então, assim, se você é a pessoa aí que precisava escutar, me conta pra saber se a gente tá alinhadas. Muitas vezes a gente fica esperando realmente as condições certas e perfeitas pra fazer as coisas e nunca faz. Sabe? Os anos vão passando, você vai trocando de carreira, você vai trocando de cidade, você vai se tornando outras pessoas, mas nunca começa porque nunca tem um cenário ideal. Então fica aqui, né, a minha cutucada em vocês para ter esse impulso de coragem e não ter medo de ser vista tentando. Lembrando que é muito importante que você avalie o podcast, principalmente se você estiver pelo Spotify. É importante que você dê, né, ali as estrelinhas, principalmente porque está no início. É importante para que outras pessoas recebam, né, e sejam ali impactadas pelo programa. Se você estiver pelo YouTube, lembra também de avaliar o programa, né, o canal. E é isso, gente. Por favor, comentem, me digam o que vocês estão achando. Se querem parte 2 desses assuntos que eu trouxe aqui, como corrida, transformações pessoais, listas de negociáveis e todo o resto que eu falei durante o programa. E é isso. Um beijo e até semana que vem.